No vídeo de hoje, vamos falar sobre a sinagoga. Uma sinagoga é, em primeiro lugar, uma casa de oração, onde os judeus se reúnem para ouvir Deus falar, através da lei. O sentido da palavra sinagoga é o de uma assembleia, uma reunião, e desempenha um papel considerável na vida administrativa, judicial e também pedagógica dos judeus. A sinagoga controla a vida material, designa os juízes locais e assegura a instrução das crianças. Sobre a origem da sinagoga, existem algumas opiniões diferentes. A opinião mais corrente é que a sinagoga surgiu durante o exílio dos judeus, na Babilônia, para substituir o serviço religioso do templo. Esdras teria introduzido a sinagoga após o regresso do exílio dos judeus na Babilônia. Outros têm a opinião de que a sinagoga foi criada por Esdras e Neemias para firmarem o seu regime. Já alguns rabinos e teólogos têm a opinião de que a sinagoga existia há tempos bem mais antigos. Eles defendem que a sinagoga existia antes da ruína do Templo de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e mesmo antes do tempo de Josafá, rei de Judá, quando foram realizadas missões com o objetivo de ensinar a lei. Em todas as cidades de Judá, como fala a Bíblia, alguns papiros provam que haviam sinagogas no Egito. No século III antes de Cristo. É, portanto, mais que provável que quando Jesus foi na sinagoga de Cafarnaum para participar das orações e leituras tradicionais, a sinagoga, como instituição, já existia há muitos séculos. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31. No tempo de Jesus, cada aldeia tinha sua sinagoga, nas cidades haviam muitas. Pois, qualquer judeu tem o direito de criar uma sinagoga, ou de transformar a sua própria casa numa sinagoga. As sinagogas, dentro do possível, são construídas num local um pouco mais alto, próximas de água corrente, para facilitar as abluções rituais, que são os rituais de purificação por meio da água, como o batismo cristão, por exemplo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13, mostram o apóstolo Paulo, em Filipos da Macedônia, saindo das portas da cidade e indo até a ribeira, onde se encontra habitualmente a sinagoga. A arquitetura das sinagogas são simples e adapta-se ao estilo da região onde é construída. O prédio é uma sala retangular, dividida em 3 partes. 3 portas lhe dão acesso. No exterior do prédio existem pequenos compartimentos, que servem de salas de aula ou de alojamento para os viajantes. A decoração, pintada sobre o gesso ou estuque, é também muito simples. Geralmente, pinturas da estrela Davi, palmas e candelabros de 7 braços. Na época de Jesus, mosaicos com figuras de homens e animais eram bem comuns. Porém, mais tarde caíram em desuso. A sinagoga não tem altar. No seu interior existe um compartimento fechado, com uma cortina, onde encontra-se o armário sagrado, a teba, a qual se dá o velho nome bíblico de arca. Arão, onde ficam guardados os preciosos rolos da Escritura Santa, a Tora e os Sefarim. Ao lado estão colocados as trombetas e as trompas, que anunciam os jejuns e as festas. Lâmpadas ardem continuamente diante da arca. Uma cadeira fica à disposição do leitor.
que comentará o texto sagrado, com a face voltada para Jerusalém. Há bancos para os presentes sentarem-se. Os assentos no banco da primeira fila são os mais disputados. E Jesus escarneceu dos vaidosos, que procuravam os primeiros lugares de honra nos festins e as primeiras filas na sinagoga. Mateus capítulo 23, versículo 1. Aqueles que almejaram ocupar os primeiros assentos na sinagoga chegavam cedo, e alguns davam agrados ao Azan, para que os primeiros assentos fossem reservados. A administração da sinagoga tem seu encargo de vigiar as assembleias. É responsável pelo funcionamento dos serviços anexos. A Assembleia da Sinagoga é plenamente democrática. Um conselho de 10 anciães designa de 1 a 3 chefes de sinagoga. Mas em todo caso, há um presidente, um chefe por excelência, tal como era Jairo na sinagoga de Cafarnaum, como vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Esse é o sistema administrativo que a igreja cristã primitiva adotou. O chefe da sinagoga e conselho decidem sobre a admissão dos prosélitos, administram as finanças da comunidade, designam os juízes locais, os professores, e resolvem as divergências que venham a surgir entre os membros da sinagoga, junto com o chefe da sinagoga e do conselho. Azan é o homem para tudo. Ele é assistente, guarda, executor de sentenças. E até, se não houver professor, ele assume a função de professor. O Azan é indispensável. É uma pessoa importante na comunidade. As sinagogas têm empregados, professores, coletores de ofertas, tocadores de trompa. Mas, habitualmente, são os próprios membros da comunidade que desempenham essas funções, bem como são eles que assumem as tarefas do serviço religioso.